A gente vai ter síndromes pulmonares, síndromes brônquicas e síndromes pleurais. Por exemplo, derrame pleural é uma síndrome. O que pode causar derrame pleural? N patologias, pneumonia, neoplasia, insuficiência cardíaca, mas é síndrome de derrame pleural. Vai ter sinais e sintomas da síndrome, tá? Então, isso aí, várias patologias podem causar a síndrome. É o diagnóstico sindrômico que a gente fala. Dando continuidade, a gente vai falar das síndromes pulmonares. A gente vai ter a principal, que é a síndrome de consolidação pulmonar. A gente vai ter a ocupação dos espaços alveolares com exudatos e células, tá? Isso causadas por pneumonia, por qualquer doença que cause um infiltrado pulmonar. Na inspeção, a gente pode, no exame físico desse pulmão com a síndrome de consolidação, a gente vai ter uma inspeção, a expansibilidade diminuída. Na palpação, a expansibilidade vai estar diminuída e o frêmito tóraco-vocal aumentado. Percussão, a gente pode variar de submaciçez a maciçez. E ao escuta, a gente pode ter estertores finos, broncofonia ou egofonia, geralmente se tiver principalmente em cima de um derrame pleural, pode ser uma pneumonia que fez uma condensação, uma consolidação em cima de um derrame e depois transformou um derrame pleural, a gente vai ter essa egofonia e a pecteriolóquia. A atelectasia é a síndrome pulmonar quando a gente tem uma obstrução e esse tecido pulmonar não tem entrada e saída de ar, ele se colaba, vai ser ocupado por células ou exudado, pode ser provocada por obstrução de vias aéreas, que é o mais comum, ou compressão dos pulmões, são compressões extrínsetas, tumores pulmonares ou extrapulmonares que podem causar essa atelectasia. No exame a gente vai ter a retração do hemitórax e tiragem. Palpação, a gente vai estar com a expansibilidade diminuída e o frêmito diminuído ou abolido, lógico, não vai passar a vibração para a mão. Percussão, a maioria das vezes é maciçez, mas pode ter também submaciçez. E ao escuta a gente vai ter uma respiração broncovesicular e uma ressonância vocal diminuída. Continuando as síndromes pulmonares, a gente vai ter o enfisema pulmonar, que faz parte das doenças doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, que é enfisema e bronquite crônica. A gente vai ter a destruição por uma agressão de longo prazo nesses alvéolos, a gente vai ter a destruição desses septos interalveolares, formando um saco alveolar grande e ele não vai se contrair completamente. Então ele vai ter uma retenção de ar dentro desse saco alveolar. Aumento nos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, tá? A expansibilidade diminuída, lógico, o alvéolo não vai conseguir se contrair, se expandir por causa dos septos surfactantes, aquela parte da fisiologia que vocês estudaram em fisiologia. A palpação, a gente vai ter expansibilidade diminuída. Lembrando que expansibilidade a gente faz na inspeção olhando e na inspeção dinâmica, olhando e na palpação, tá? E o frêmito tóraco-vocal também vai estar diminuído. Percussão, a gente vai ter aquela hipersonoridade, e a ausculta a gente vai ter um murmúrio vesicular. E na ausculta a gente vai ter o murmúrio vesicular diminuído, ressonância vocal diminuída e fase expiratória prolongada, porque é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Ele tenta jogar para fora o ar, então a expiração dele vai ser mais prolongada. Continuando as síndromes pulmonares, a gente vai ter a congestão passiva dos pulmões, líquido que acumula no interstício, vai estar causando dispneia, tosse e às vezes a chieira, ou seja, a gente vai ter sibilos e roncos nesse exame, tá? Insuficiência ventricular esquerda, glomerulonefrite, síndrome nefrótica. Doenças que
alteram a homeostase das forças hidrostática e oncótica do nosso organismo, tá? Causando um extravasamento de líquido por interstício, tá? Expansibilidade normal, frêmito, expansibilidade normais, submaciez nas bases pulmonares, principalmente porque líquido desce, e estertofino nas bases pulmonares e a ressonância vocal normal. Aqui nós temos um quadro com resumo, tá? Que para facilitar nosso estudo, lembrando síndromes pulmonares, consolidação, pneumonia, atelectasia, neoplasia e corpo estranho, hiperaração, enfisema pulmonar, congestão passiva de pulmões, a insuficiência ventricular esquerda e as glomerulonefrite ou doenças renais. A atelectasia do pulmão esquerdo está aqui, tudo que é preto é ar, quando é branco é quando a gente tem uma parte sólida, maciça, né? Aqui a gente vai ter uma consolidação pulmonar. Agora vamos falar um pouquinho de síndromes brônquicas. Vamos ter as principais, a asma brônquica, as bronquites, bronquiectasias e as broncospneumonias. A asma brônquica, que é uma inflamação crônica da hiperatividade do brônquio, das vias aéreas inferiores, a gente vai ter uma hipersecreção celular, edema de mucosa e constricção da musculatura lisa. Tanto que o tratamento da asma, a gente vai fazer uma substância, brometo de hipatrópico, para melhorar, para quebrar essas peptídeos que fazem a secreção muito espessa. A gente pode fazer adrenalina para diminuir esse edema de mucosa. A gente faz um beta-2 agonista para a gente fazer um relaxamento dessa musculatura lisa brônquica, tá? Bronquites aguda e crônica, bronquite crônica, DPOC junto com enfisema, igual que eu falei. Aguda, geralmente por vírus, micoplasma, é uma doença infecciosa, tá? Que vai comprometer as vias respiratórias desde a faringe. E a crônica, quando a gente tem uma excessiva secreção de muco na árvore brônquica, tá? Diretamente vai estar relacionada com a asma, que a gente pode ter, que tem aqui, ó, a hipersecreção de células brônquicas, e o DPOC, causado principalmente pelo tabagismo. A bronquiectasias, que é a dilatação dos brônquios por consequência de destruição dos tecidos de sustentação desses ductos por pneumonias de repetição, infecções ou inflamações de repetição nesse parênquima pulmonar, acaba destruindo esse tecido de sustentação, causando essa dilatação brônquica, que são as bronquiectasias, que proporcionam ter mais pneumonias de repetição, tá? E as broncospneumonias, com lesões brônquicas, que a gente tem comprometimento alveolar e a gente vai ter umas lesões brônquicas e vamos ter comprometimento alveolar pelo processo inflamatório dessas lesões brônquicas, tá? Não se caracteriza como área de consolidação pulmonar, tá? Quando a gente vê nas pneumonias. Então a gente tem uma lesão brônquica que vai causar um processo inflamatório nesse alvéolo e não vai ter a característica de condensação. Aqui a gente tem um quadrinho, tá? Das síndromes brônquicas, a de obstrução. A gente vai ter tiragem expiratória, a gente vai ter asma. Lembra que lá na aula de exame físico a gente falou da tiragem e falou da asma. Da infecção, a gente vai ter as bronquites crônicas, a bronquite aguda. E a gente pode ter bronquite crônica, principalmente, ele não está tão relacionado com as infecções, mas está relacionado com uma hipersecreção celular. E a dilatação, as bronquiectasias, quando a gente perde esse tecido de sustentação do parênquima pulmonar. E síndromes pleurais, a gente vai ter pleurite,
o derrame pleural e o pneumotórax, tá? Que são os três principais. A pleurite é a inflamação dos folhetos pleurais, como eu já tinha falado quando eu expliquei o atrito pleural na aula de exame físico. A gente vai ter as causas infecciosas e causas de doenças reumatológicas ou autoimunes, como tuberculose, pneumonias, doenças reumáticas, colagenose, que são doenças que a gente vai ter alterações do colágeno, e as doenças neoplásicas. Tá? Pleurite é a inflamação dos folhetos pleurais. Aqui, como a gente já falou muito de derrame pleural e pneumotórax, eu já passei direto para o nosso quadro de resumo. Pleurite aguda, tá? A gente vai ter expansibilidade diminuída e retração torácica. A crônica a gente só vai ter a expansibilidade diminuída, tá? Na aguda a gente vai ter o atrito pleural e na crônica o murmúrio vesicular diminuído, porque crônico é mais insidioso, dá tempo desse tecido da região pleural já se adaptar. Derrame pleural é quando a gente tem líquido dentro da cavidade pleural, tá? Pode ter inúmeras causas, como eu falei, pode ser causas infecciosas, neoplásicas, cardíacas, doenças renais, tá? A gente vai ter um derrame, a gente vai ter abolição, egofonia na parte superior, que é aquele tipo de broncofonia mais anasalada e metálica. E pneumotórax é quando a gente tem ar nessa cavidade pleural. Ar no raio-x é preto, tá? A gente vai ter a hipersonoridade, né? Ou um som timpânico. A hipersonoridade a gente vê mais no enfisema. Presença de ar no espaço pleural por inúmeras causas. Trauma, a gente vai ver depois, com o passar nas aulas práticas, os tipos de pneumotórax hipertensivo, espontâneo, porque podem ter várias causas de pneumotórax, como trauma, quando a gente tem uma abertura de uma cavidade pulmonar para o espaço pleural, causando uma plebe pulmonar, causando indo ar para esse espaço pleural, tá bom? E aqui, para a gente encerrar, a gente tem o derrame pleural, vê que a gente vai ter um semicírculo formando, isso tudo é líquido. Esse é o seio costrofrênico. O seio costrofrênico aqui não dá para ver, ou seja, não está livre. Aqui nesse outro raio-x a gente vê que ele está livre, tá? É quando a gente olha um raio-x, a gente vê o seio costrofrênico. Se ele tiver apagado, a gente tem um derrame pleural, tá? Aqui é um derrame pleural intenso. E desse lado a gente tem um pneumotórax. Vocês conseguem ver que está tudo preto aqui, isso é ar dentro do espaço pleural, e o pulmão está todo colabado aqui nessa região mais esbranquiçada, tá bom? Aqui em cima. E é isso, pessoal. Isso foi as aulas de síndromes pulmonares. Muito obrigado e até a próxima.